cantavam. Eu me reportei há muito tempo atrás, muitos anos, quando numa tarde de evangelismo, eu era o diretor de evangelismo, era bem jovem ainda, e eu fui o pregador. A gente cantava essa música, né? A juventude, e em seguida eu trouxe a mensagem. E eu cantava esse hino, vocês acreditam que eu sou ler esse hino? Cantava, gostava muito desse hino, né? E jovens iludidos, né? Eis que duas opções, Cristo ou morte, meu amigo. Nos apertos dessa vida, Jesus Cristo é o caminho certo. Muita gente com seus conceitos de vida, de alegria. Eu vi um jovem da Alemanha que ele dizia: 12 anos que eu venho para cá, para Olinda. Eu amo aqui. Aqui eu me encontro, aqui eu me realizo. Aqui é minha vida. E eu fiquei pensando, ele falando com aquela juventude, um jovem ainda muito bonito, muito jovem, e demonstrava que ali era tudo para ele. E você escutando, ele disse: olha que coisa, né? E será que aquilo ali realmente é a felicidade? Ele disse que era a felicidade dele. E a gente sabe que nós que cremos na palavra, que o mundo engana. Inclusive Satanás, ele ofereceu a glória desse mundo para Jesus, né? Se ele adorasse. E a gente fica meditando, irmãos, nessa palavra. Eu quero direto ao ponto, no Salmo de número 39, os irmãos me ajudassem ali, colocasse o Salmo 39. Vai ser projetado aqui, os irmãos prestem atenção, porque Davi era um rei que meditava. Os irmãos sabem, eu creio que a maioria, até os novos convertidos já vai aprendendo. Davi era um poeta, era um homem ligado, né, à poesia. Ele meditava, ele escrevia, e ele escreveu bastante salmos, né, da sua autoria. E esse salmo de número 39 também é da autoria dele. Ele fala da vaidade da vida, né? Muitas pessoas estão se preparando, né, para esse momento dessa festa, com ameaças até de greve de polícia e tanta coisa que acontece, tantos terrores, né? E algumas mães já estão aflitas, esposas, aflitas, porque filhos e filhas saem, e vão, e a gente sabe que a violência é muito grande. Mas é uma ilusão muito grande. Davi, ele ficou refletindo sobre a vaidade da vida. O pregador, né, o filho dele, Davi, o mais sábio, ele disse que de vaidade é vaidade. O pregador considerava que tudo na vida é vaidade. E essa palavra fala sobre ilusão, uma ilusão tão grande, né? Não sei se você é do tempo que chorava quando terminava uma novela. O pessoal se acabava, viu? Quando terminava a novela, aí o pessoal percebeu que o pessoal estava muito agarrado, e colocaram vale a pena. Aí lá vai a pessoa novamente, todas as tardes, ver aquele tudinho. E a alienação é profunda. Aí vai no Globoplay, também tem lá novamente, quem quiser. E fica a vida toda nessa ilusão. E acaba. Às vezes, quando o filme não termina como a gente quer, terminou estranho esse filme. E a gente fica imaginando muitos sonhos. Davi, ele disse consigo mesmo, Salmo 39, a partir do 1, são apenas 13 versículos. Olha o que ele disse: diz comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça na minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse com a minha própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Versículo número 7, a igreja pode me ajudar? Vamos lá? Livra-me de todas as minhas iniquidades,
Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão eu estou consumido. Verso 11, a igreja. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque eu sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Toda a igreja. Senhor amado, Deus querido, nos ajuda. Ó Deus, nada, a tua palavra ela nunca voltará vazia, sempre tem algo a falar ao nosso coração, ó Pai. Um salmo extremamente, ó Deus, conhecido, e um salmo para mim de muita reflexão, porque Davi, enquanto meditava, ele se inquietou tanto, ó Pai, seu coração ardia, meditando na tua palavra. E ali, ó Deus, ele aprendeu, ó Deus, várias lições que esse salmo apresenta. E nesta noite, ó Deus, por graça e misericórdia, o Senhor nos traz aqui, ó Deus, eu quero, Pai, com a tua ajuda, ajuda do teu Espírito Santo, também refletir, ó Pai, sobre este salmo, sobre a nossa vida, nossa fragilidade, ó Deus, sobre também as dificuldades que nós temos da vaidade e das riquezas, essa busca desenfreada pelo sucesso, ó Deus, e tudo isso, ó Pai, Davi considerava como uma vaidade. Também, ó Deus, ele trata nesse salmo da seriedade do pecado, ó Deus amado, e ele pede livramento. Então, por fim, ele fala que tu és a nossa única esperança. Deus é a esperança. Então, ó Deus, muitas pessoas estão buscando a felicidade na ilusão deste mundo, ó Pai, achando até que pode encontrar que a vida é isso. E muitas vezes, ó Deus, cai no vazio tão profundo, tão grande, ó Pai. Há alguém que precisa mudar o seu modo de pensar e voltar para Jesus. Ah, Deus, mas o mundo não quer isso. O mundo, ó Deus, está nos prazeres da carne. E essa semana que segue, ó Deus, feriadão e tantas coisas que tem acontecido, ó Pai, e vai acontecer. Tenha misericórdia, Pai, da nossa cidade, do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo, ó Pai. O mundo que está mergulhado, ó Pai, mergulhado, ó Pai, num esfriamento tão grande e distante de Ti. Felizmente, ó Deus, isso atinge até alguns que às vezes estão dentro da igreja, mas o coração está longe do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que possa ser, Deus, uma semana de reflexão, ó Deus, sobre a nossa vida, como ela é frágil, como ela é passageira. Ajuda-nos a meditar nesta noite, e que Teu Espírito Santo use a minha vida, ó Pai, nos ensinamentos que o Senhor deseja para cada um de nós, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Todo mundo conhece esse Salmo 39, eu imagino isso. Mas é possível que alguém não tenha ainda meditado na palavra. Se a gente abrir o livro dos Salmos, o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos, e nem se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. Antes o seu prazer está em quê? E na sua lei, meditação. Medita de dia e de noite. Neste salmo a gente vai ver Davi também meditando. Veja o versículo 3, por exemplo, 39:3. Enquanto ele pensava na vida, esbraseou-se no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo e ele começou a refletir, pensar e pegar sua pena e escrever. Às vezes, não sei se você tem a experiência de ter um pensamento, algo que você gostaria de falar e que você anota ali, faz aquela anotação. Tem um professor que, quando a gente estudava essa disciplina, ele dizia assim: olha, às vezes Deus está dando uma mensagem para você dentro do ônibus. Você pega aquele tópico, você pega aquilo, Deus está falando com você. Deus fala conosco a todo tempo. Deus chamou Jeremias para descer, ele mandou ele para a casa do oleiro, lembra disso ou não? E lá ouvireis o quê? A minha palavra. O que foi que Jeremias viu? Que todo mundo via, mas ninguém recebeu a mensagem do jeito que o profeta recebeu, porque ele meditou naquela situação.
No Salmo de 39, Davi diz exatamente isso: enquanto eu meditava, ateou-se fogo na leitura da palavra. Muitos irmãos aqui estão lendo a Bíblia, eu não sei como é que vocês estão lendo. Eu terminei, graças a Deus mais um livro, graças a Deus mais um capítulo. O que foi que ficou? Qual é a meditação? Ler por ler, ler querendo aprender, ler querendo entender, anotando e meditando, às vezes sorrindo e às vezes chorando. Dependendo da sua intensidade naquela leitura, você vai aprender de uma forma diferente. Não estou falando em decorar porque é impossível. Tem um irmão diácono que ele está lendo e está escrevendo, está muito estreito, ele está escrevendo, está demorando só, porque além de eu ler, eu estou escrevendo. Eu estou falando na equipe que está lendo comigo o Novo Testamento. Alguns já passaram até de Tito, já estão chegando aí em Hebreus, e vai daqui a pouco terminar o Novo Testamento e a gente está fazendo anotações. Mas aqui falar, meditando, qual foi a experiência de Davi enquanto ele meditava? 4 pontos rapidamente, eu vou ser bem rápido, bem sucinto. Primeiro, sabe o que ele viu? A fragilidade da vida. Você já pensou sobre isso? Como a vida é frágil. Como nós estamos aqui agora e não sabemos o que vai acontecer daqui a pouquinho. Como as coisas acontecem de repente, e nós temos experiências do nosso dia a dia. Às vezes um parente da família estava tudo tão bem e de repente algo acontece. O homem é frágil. Sem nenhum pessimismo, irmão. Aqui somente não está sendo pessimista. Sem menor espírito de derrota. Não. Nada de pensar, de se diminuir, nada disso. Mas a realidade, com bastante realismo, o homem não passa de uma sombra. A gente vai ver Tiago dizendo isso. Vai ver o Salmo 90 com uma poesia forte. Também diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. A gente voa, daqui a pouco vai voar, no sentido de morrer. Então, esse Salmo de 90 fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida. Um dia desse você tinha 15 anos, lembra ou não? Já faz muito tempo. Chegou a 18, 20, já está em 40. Hoje o irmão está dizendo a mim: pastor, cheguei a 40. Eu disse: então já entrou no ENTA, não tem aquele negócio, né? Entrou no ENTA, 50, 60, 80 e vai por aí, né? E a vida, em cada etapa dessa, tem sua dor, sua alegria, suas recordações. E aqui Davi fica pensando nisso. O que é que um rei, tanta coisa para fazer, está pensando na vida, pensando como é frágil. Quem sabe ele viu situações difíceis no palácio, pessoas ligadas a ele morrendo, e ele ali ficou pensando na fragilidade da vida. Como foi que Davi descreveu a vida? Veja de uma forma poética no versículo 5: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Um instante, irmão, a vida da gente vai embora. Ele parou um pouco, ainda que fosse rei, mas ele meditava sobre isso. Você pode achar, será que isso é um tema besteira? Ou a gente está indo embora mesmo? Só que a gente não sabe. Só que nós estamos, sabe. Nós não sabemos o dia, nem a hora, e nem quer saber, né? O irmão fala: nem quero saber, pastor. Mas ele refletiu na seriedade do assunto. Então, meus irmãos, diz assim: o prazo da minha vida diante do Senhor é nada. Claro, Deus é eterno, mas ele falando sobre a situação do homem. Todo homem, por mais firme que ele esteja, é o quê? Pura vaidade. Eu estou bem com a minha esposa, eu estou bem com a minha igreja, eu estou bem na leitura da Bíblia, eu estou bem de saúde, eu estou bem. Ainda assim, é pura vaidade. O homem passa, tudo passa, irmãos. E aqui, neste salmo, eu fiquei admirado, porque parece que há certas pessoas que, com o seu comportamento, parece até que pensam que vai ser eterno aqui nessa vida. Vou fazer essa casa aqui, vai durar 100 anos, não cai. Quem é que vai morar nessa casa aí depois? Que 100 anos já tem 80, já tem 60, mais 100 anos. E aqui eu fiquei pensando, quando o homem conclui o mesmo que Davi concluiu, ele passa a viver de uma forma mais na dependência do Senhor. Os valores mudam. Porque, irmãos, hoje eu conversava com alguém numa segunda visita que eu fiz, e eu estava dizendo: irmão, muita coisa na nossa vida que a gente tem hoje e valoriza muito, perde o sentido na iminência de uma vida, de um diagnóstico médico, do final da vida. A gente vai ver que tudo que a gente construiu não tem muito valor. Diga assim para seu irmão, só para refletir: a sua vida é muito importante. Diga para ele, vá. Jesus disse que é mais importante do que o alimento, o corpo, ou não é? O nosso corpo,
tudo é mais importante. Então aqui a seriedade da vida, ele pensou justamente sobre isso. Mas também ele pensou em outra coisa, presta atenção: a vaidade das riquezas. Irmão, seria importante a gente mencionar aqui que na Bíblia não há nenhuma crítica, de maneira alguma, que uma condenação à riqueza. Até mesmo porque o dono do ouro, o dono da prata, quem é? É o próprio Deus. No Salmo 24, primeiro, diz que o mundo é o Senhor, sua plenitude e tudo que nele existe. Deus é rico, então não é nada contra a riqueza, mas é o mau uso dela. A Bíblia Sagrada testemunha a respeito de muitos homens que foram ricos. Inclusive, quem escreveu esse salmo, agora eu faço, não, mas pastor, aquela pessoa é podre de dizer que era podre de rico, né? Era muito rico. Davi, está vendo Salomão com toda a sua glória, fazendo palácio, fazendo casa? Você sabe de que ele herdou todo aquele dinheiro? Do pai. Salomão ficou atirando com a pólvora do pai. Pegou tudo prontinho. Recebeu, não trabalhou muito não, Salomão recebeu tudo do pai. Inclusive o pai queria fazer o templo, mas sabe o que Deus disse que ele não vai fazer? Porque ele derramou o quê? Muito sangue. E Salomão herdou tudo aquilo. O rei Davi, ele concluiu, ao compor esse salmo, muito rico em lições, que as riquezas terrenas, em última análise, são vaidade. Tudo vai passar, tudo passa. Então, o que foi que Davi disse? Em vão se inquietam, amontoam tesouros e não sabe quem vai levar. Aí ficar talvez até uma confusão se deixou muita coisa, porque a repartição de herança tal, e não sabe quem vai levar. Então uma coisa que todos se preocupam, a maioria, claro, você quer, se preocupa com a educação do filho, se preocupa com a alimentação, se preocupa tanta coisa, mas ele está dizendo que isso é em vão, tudo isso é vão. E aqui Jesus Cristo, se a gente for ver, as pessoas que se preocupam muito, ele apresenta aqui o autor, é um pastor presbiteriano, e um comentário que ele faz é o seguinte: essa palavra é muito comum hoje em dia, inquietação. A inquietação está grande, fica inquieto, como é que vai ser? E sabe o que é o resultado da inquietação? Eu vou dizer, vocês conhecem, estresse. Aí pode vir o quê? O infarto, insônia, úlceras, desarmonia familiar, e muita falta de amor, lares infelizes, não é? Toda sorte de coisa ruim, quando a gente está com esse nível e grau de ansiedade tão pesado. Hoje eu conversava com o doutor Tiago, a gente conversou um pouco, na correria, e ele falava que realmente isso a cada dia tem aumentado, o estresse, as pessoas aí doentes, na mente, na cabeça. E a Bíblia é clara, irmão, quando diz que a inquietação é vã, pelo seguinte: esse cidadão está amontoando riquezas e não sabe quem as levará. É uma verdade dura, mas é verdade. Eu nunca esqueço de uma história, eu já contei aqui rapidinho, é que uma certa vez eu fui fazer uma visita, aí cheguei numa casa e estava ocupado o lugar, eu fui me sentar na cadeira de balanço que tinha, eu falei, não sente nessa cadeira de balanço não, pastor. Aí eu cheguei, tomei um susto, eu pensei que estava quebrada. Ela estava novinha, é porque essa cadeira de balanço foi do falecido, aí ninguém senta nela, desde que ele morreu. Eu pedi desculpa porque eu não sabia desse detalhe, né? Ela fez, não, mas o pastor pode sentar. Eu fiquei até cismado. Ninguém senta nessa cadeira. Uma cadeira tão bonita, aproveita essa cadeira. Era crente quem morreu, era. E estava numa cadeira tão mais bonita do que essa. E a gente fica, sabe, irmão, valorizando as coisas de uma forma tal, que muitas vezes a gente não aproveita nem o que tem, porque está segurando para um futuro que não sabe se acontecerá ou não. Então aqui, Davi, diante disso, ele chegou a essa conclusão também. Diante disso, peçamos a Deus que nos ajude a não colocar o tesouro da vida em nosso coração. Há muitas pessoas, eu falei de um cantor, um artista mexicano, que esperava na riqueza e na fama e na glória ser uma pessoa feliz, e não foi. Foi no momento mais difícil da vida dele que ele entrou em depressão. Está provado isso. Então, meus queridos irmãos, esse texto é muito rico, porque nós sabemos que o investimento que é eterno, o olhar nosso tem que estar na eternidade em Deus, buscando mais o Senhor. Sabe o que acontece quando a gente busca Deus, quando a gente ora, quando a gente chora, quando a gente lê a palavra? A gente se sente seguro, a gente se sente feliz, a gente sente que Deus está presente conosco, não vai faltar nada, porque Ele cuida de passarinho, cuida do lírio do campo, cuida de mim e cuida de você. Diz para seu irmão, Deus está cuidando de tudo, irmão. Não fica triste não. Então preste atenção, ele meditou na fragilidade da vida, e realmente é. O irmão falou uma coisa que ninguém vai se escandalizar, veio na minha mente, eu vou dizer, eu acho que não é nenhum problema.
Deu uma dor de barriga a você, o que é que acontece? Parou ou não para? Trava ou não trava? Tudo. Aí diz, qual é a pior dor? Qualquer dor incomoda. A vida da gente é cheia de surpresa. Ai, apareceu uma dor aqui de repente. Ai, minha perna está dormente. Esse lado aqui, meus irmãos, a gente vive. A qualquer momento, Davi disse, eu estou um passo entre mim e a morte. A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa valorizar o tempo chamado hoje, não é? Então aqui, o salmista, ele pensa numa coisa muito mais séria do que a fragilidade da vida, muito mais sério ainda do que a riqueza. Ele agora vai falar de algo que eu considero também importantíssimo. Veja o verso 8, 39:8. Livra-me de todas o quê? Livra-me de todas as minhas iniquidades. Davi refletiu nesse salmo sobre a seriedade do pecado, irmão. E aqui, na sua reflexão, o salmista chega a mais uma conclusão séria. E tem gente que está se afastando de Deus. É tempo da gente buscar mais a Deus, está se afastando. Era aquele jovem alegre, era aquele jovem dinâmico, era aquela pessoa que fazia aquilo, mas agora está triste, está abatido. Cuidado com isso. A gente está num tempo de avançar. A gente está no tempo de buscar mais ao Senhor, enquanto se pode achar. Está no tempo de abraçar, de orar mais. Não é hora de recuar. Então está aqui, é muito sério. Quão sério, quão grave, quão terrível, quão daninho, quão triste é uma vida de pecado. Estraga tudo. Primeiro porque você perde a comunhão com o Senhor. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Não está bem, irmão, preste atenção por favor, que eu sei que você sabe, mas eu quero registrar isso. Quem está numa vida de pecado e não confessa, e não procura uma vida nova, não está agradando a Deus e não está bem. Pode até esboçar um sorriso, mas o coração não está bem. Para a tua pena, tu te rebelaste contra Deus. Se rebelou contra Deus, está em pecado, está triste. O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então aqui Davi viu que a seriedade do pecado. O salmista viu o pecado como uma coisa ruim. E este salmo ele se expressou assim: livra-me de todas as minhas maldades, livra-me de toda a minha perversidade e iniquidade, livra-me do mal, do amor ao dinheiro, livra-me do meu pecado. Para aquelas pessoas que brincam com o pecado e acham que não há nenhum problema pecar, e pecado, vive pecando, alguns chamam até pecado de estimação, tenha cuidado, viu? Porque a Bíblia diz o seguinte: os loucos zombam do pecado. Provérbios 14:9. Tem pessoas zombando do pecado, brincando com Deus, fazendo o que não agrada ao Senhor. Irmãos, vem a lei da semeadura. Eu disse domingo falando sobre outro ponto, mas vai chegar a conta, porque andando, brincando com o Senhor. Entra dentro de casa com mentira, sai com mentira, mente para a esposa, mente para o esposo. É uma vida de derrota, porque é uma vida na mentira, uma vida de pecado. Então, um recado para quem anda brincando com Deus. Eu me lembrava hoje, conversava com um colega, já estava aqui na igreja de manhã, de tarde, e eu disse: como é que está por aí? Ele fez: está tudo bem, pastor, está no mesmo, morreu muita gente e tal. Estou falando com um colega da empresa. Eu disse: e o bagaço ainda tem? Ele fez: agora é que está animado, ainda tem bagaço aí. O bagaço é uma troça. É uma troça lá da URB Recife. Sempre existiu essa troça. Trabalhei o tempo todo dentro da troça. E sabe o que acontece? No dia do bagaço, quem é sócio do Grêmio URB, que é um Grêmio da URB, então, aí ganha uma camisa. Aí todo ano tinha uma camisa lá no meu nome, bagaço. Aí todo mundo: pastor, a minha. Todo mundo ia me pedir: pode levar. Aí lá veio uma irmã: pai senhor, pastor, pai senhor, me dê a sua. Eu disse: oxe, irmã, a senhora está pedindo a camisa. É porque minhas filhas se desviam nessa época, pastor. Aí a minha, eu dou a mais velha. Tem pai alimentando o pecado dos filhos, ainda trazia a camisa para a menina. Irmãos, eu fiquei besta com isso. Eu disse: mas irmã, lembra dela, né, Marisa? Irmã Cícera, está orando, né, minha filha? Marisa ora por mim, porque eu chego assim, tá. Então é o seguinte: gente brincando, é vassourinha aqui, é não sei o que ali e tal, com saudade, né? Enfim, e eu dizia: irmã, a senhora quer a camisa? Eu não vou dar a senhora não, a camisa é minha. Eu dava lá o pessoal que era, por mim eu não dava a ninguém, mas estava lá, né? Assina aqui, eu assinava e alguém recebia no meu lugar. Então Davi pensou sobre isso. Muita gente brincando com sexo, não é? Antes do tempo, fora do casamento, achando que a fornicação não é uma condenação bíblica, e fica brincando, vai ter a recompensa quanto a isso.
outros nas drogas. Tem uma situação que eu prefiro não dizer aqui de público, mas tem muito. Camaragibe está tomado por isso, muitas situações. Há uma preocupação de lideranças religiosas quando está acontecendo na nossa cidade. Tenham cuidado. Meus irmãos, o crime, violência. Alguém falou, não sei que agora parece no final da tarde, ou foi agora à noite, houve um homicídio aqui, bem aqui, no Céu Azul. Alguém soube disso ou não? É isso, Charlie? Já saiu aí, já está nas redes sociais. Então está acontecendo muita coisa, queridos irmãos. Então a desonestidade, a opressão, violência, furto, fomos vítimas recentemente, roubo, não é? Pessoas que vivem mentindo o tempo todo, a mentira, sim, toda sorte de pecado, e acha que isso é normal, diante de Deus não, e a Bíblia chama de loucos. Foi sentindo isso que Davi fez essa oração: livra-me de todas as minhas iniquidades. Vamos fazer essa oração, Davi? Vamos lá? Livra-me. Mais uma vez. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Davi dizia no Salmo 51, ele diz, né? Eu conheço a minha iniquidade, eu conheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente fiz o que é mal. O Senhor vai ser justo quando o Senhor me punir, justo quando me julgar, porque eu nasci na iniquidade, e em pecado fui concebido. E ele falava desse pecado, mas ele pedia a Deus perdão. E finalmente, a gente falou que os temas nessa exposição, o que Davi meditou na fragilidade da vida. No instante a gente passa, ok? Meditou na vaidade da riqueza, chega, vai embora, some, e se tiver muito, outro vai ficar. Em terceiro lugar, falou da seriedade do pecado. Mas em quarto e último lugar, estou encerrando, ele fala que Deus é a nossa esperança. Veja o verso 7, um pouquinho antes, vamos lá? Verso 7. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha, é a minha esperança, irmão. A nossa esperança está em Cristo. Não desanime com nada. Não desanime com nada. Eu sei que pode estar numa batalha muito grande, mas Deus está tomando providência na tua vida. Creia nisso. Esse Deus que toma, é para a gente meditar. Em meio a toda essa situação, o salmista estava vivendo, ele chega também a uma conclusão que aliviou a sua alma e o seu coração. Ele revela que Deus está presente, Deus vai ajudar, Deus vai se levantar. Como Jó disse, seu Redentor está vivo, vai se levantar. Então ele deixa brotar em seus lábios uma nota rica de gratidão, linda. Tu és a minha esperança. Vamos repetir essa palavra? Tu és a minha esperança. Mais uma vez. 39, a parte final. Tu és a minha esperança. Você vai chegar em casa, vai dizer: a minha esperança da minha casa é Deus. A esperança da minha filha, do meu filho é Deus. A esperança do meu trabalho, da minha aposentadoria, enquanto eu viver, é Deus. Tu és a minha esperança. Diz para teu irmão: Deus é a tua esperança. Vá, Ele é a esperança. Ele fala isso. Hoje, infelizmente, muitos estão dizendo: está tudo perdido, já não resta mais esperança. Estamos marchando para o caos, para a destruição final. Não tem mais jeito, o mundo está perdido. Eu creio que esta frase deveria estar escrita com letras de fogo: Deus é a nossa esperança. Coloque no seu coração: a minha esperança está em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não importa as circunstâncias que você se encontra hoje, não importa, Deus é a nossa única esperança. Não importa o tamanho do problema, não importa a situação mais embaraçosa que você diga que está e não tem condições de sair, Deus tem uma saída. Vamos ficar de pé, diga assim para o seu irmão: Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. E é uma hora, meus irmãos, para refletir. O mundo está aí dizendo que está feliz, está pulando, está brincando. Será que é felicidade? Sabe o que a Bíblia diz, a minha, a sua? Não ameis esse mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai. Jesus disse isso. E quem está apaixonado por esse mundo, não esqueça que esse amor, infiéis, olha o que Deus disse a Tiago: infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra mim? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constituiu-se o quê? Inimigo de Deus. Por mais que diga que está bem, não está bem.
é uma aparência. A queda é grande, a ruína também. Sabe quem está bem? Os que estão com Cristo, os que estão com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Salmo 39 nos leva a refletir nessa grande realidade sobre a fragilidade da vida, a ilusão, a vaidade da riqueza, a seriedade do pecado. É pecado, viu? Se alguém hoje aqui, ou está me ouvindo, está numa vida de pecado, peça a Deus perdão, e Ele vai mudar a tua história. Ele perdoa os pecados. Comigo está o perdão para que seja temido. Senhor amado, Deus querido, quero te agradecer por esse momento de reflexão, Pai. Uma quarta-feira tão feliz, ó Pai. Eu sei, meu Deus, que o mundo todo, ó Pai, muitos, ó Pai, estão esperando, ó Pai, se divertir, pular, gritar, ó Deus, os prazeres da carne, ó Pai. Mas o teu povo, ó Pai, quer te buscar mais, quer crescer na graça, no conhecimento, sabendo, ó Deus, que nossa vida aqui, ela é efêmera, passageira, ó Pai, e frágil. Mas nós confiamos no Senhor, porque só Tu tens palavra de vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque a IEBT hoje, uma igreja que tem, ó Pai, essa convicção da Tua presença, ó Pai, e que está com Cristo é bem melhor. Pai, eu te peço que o Senhor continue conduzindo esse ministério, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, na leitura da palavra, numa vida de oração, nas suas devocionais, no seu crescimento pessoal, ó Pai, e também coletivo. Agora, Pai, peço que o Senhor nos leve em paz, nos livra de todos os males, ó Pai. Nos prepara para o dia da manhã, também, ó Deus, segundo a Tua vontade. E as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre a igreja, sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, igreja? Amém.